Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago e hoje é dia de curiosidade bíblica. Hoje eu venho trazer para vocês 3 detalhes sobre a vida de Moisés. 3 fatos que cercam a vida do maior profeta do Antigo Testamento. Mas antes, não vamos esquecer daquele joinha, de dar aquele like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Dito isso, seja bem-vindo ao Atos 2. O objetivo desse vídeo, ou desse quadro, é esclarecer certos assuntos no meio teológico, certos temas que são abordados na igreja, ou seja, informações que nós ouvimos dentro das igrejas que muitas das vezes não tem comprovação teológica ou até mesmo da arqueologia, ou seja, muitas informações que são passadas, que são contadas dentro da igreja que não tem fundamento. Um exemplo, quem nunca ouviu falar do profeta Jonas, que não foi para Nínive, fugiu para Tarsis por estar com medo de pregar naquela nação? E o primeiro detalhe que eu queria expor é sobre o nascimento de Moisés. Não sobre o nascimento, sobre aquela questão que muitos falam que após o nascimento de Moisés, sua mãe não podendo escondê-lo, fez aquele cesto, botou Moisés no cesto e Miriam, a sua irmã, soltou ela no rio, Moisés no rio, e o cesto veio navegando o rio até que a filha de Faraó encontrou. E isso não é verdade. Não é isso que a palavra de Deus diz. Eu queria explicar esse primeiro detalhe sobre a vida desse profeta. Acompanhe comigo no livro de Êxodo, capítulo 2. Vamos logo aqui pelo versículo 3, que diz assim: Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Ou seja, o cesto estava parado no carriçal, à beira do rio. Miriam sabia que a filha de Faraó ia se banhar ali, então deixou o cesto ali até que a filha de Faraó chegou e avistou o cesto e pegou o menino. Nada que o cesto ficou navegando durante o rio, não. Vamos para a segunda. Quando Deus aparece para Moisés, eu já conto essa questão da sandália, calma, fica até o final do vídeo. Deus chama Moisés, se apresenta a ele, aquela coisa toda. Só que Moisés começa a questionar Deus, dizendo que eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele questiona o Senhor ali, a questão de 2 vezes, até que Deus se ira. Então Deus fala para Moisés assim: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Deus envia Arão para ir com Moisés. E por que eu estou falando desse detalhe? Se nós acompanharmos a palavra de Deus, versículo atrás de versículo, nós vamos ver que os primeiros milagres ali, feitos no Egito diante de Faraó, foram através de Arão, não foram através de Moisés. Moisés só começa a agir a partir da quarta praga, vamos dizer assim. As primeiras pragas ali, quem fez foi Arão. Acompanhem comigo. Em Êxodo, capítulo 7, versículo 10. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Foi o bordão, foi o cajado de Arão primeiro, ou seja, Arão tomando iniciativa. E agora nós vamos para as pragas. Observa, versículo ainda, o capítulo 7, agora o versículo 19. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: toma o teu bordão, ou seu cajado, estende a mão sobre as águas do Egito. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó,
e seus oficiais, e toda a água do rio tornou em sangue. Ou seja, Arão, não Moisés, Arão. Vamos para a segunda praga. Arão estendeu a mão, e sobre as águas do Egito subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Isso foi a segunda praga, hein? Então, Arão, quando se apresentaram ao faraó, o cajado de Arão virou a cobra. Arão estendeu seu cajado e as águas do Nilo se tornaram em sangue. E agora as pragas da rã, que foram as segundas. E vamos para a terceira praga, que foram os piolhos. Ainda agora no capítulo 8, versículo 17. Fizeram assim: Arão estendeu a mão com seu cajado e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Enfim, ou seja, o primeiro sinal ali foi Arão, e a primeira, segunda e terceira praga foi Arão. Somente aqui, através da quarta, que Moisés começa a agir. Ou seja, lembra que Moisés falou que era pesado em língua, que não era eloquente, era tímido, alguns dizem até que ele era gago? Então, Deus pega Arão, coloca do lado de Moisés, até que Moisés aprenda o serviço. Lembra ali também mais ou menos o caso de Josué? Josué começou a andar com Moisés, aprendendo ali o ofício, e depois Josué seguiu adiante à frente do povo. É um detalhe que nós vimos, que como Deus ele se preocupa com as nossas causas, como Deus ele ouve as nossas orações e entende quem nós somos. Moisés realmente era tímido, Moisés realmente não era eloquente, mas Deus colocou Arão ali do lado dele, ele aprendeu, e quando Moisés já se deu por conta, ele já estava fazendo. Mas no detalhe, vimos que quem começou tudo foi Arão. Agora nós vamos para o título do vídeo: por que Deus pediu para que Moisés tirasse a sandália dos seus pés? Nós vemos isso acontecer ali em Êxodo capítulo 3, ao qual Deus se apresenta para Moisés e pede para ele tirar, antes de tudo, para ele tirar a sandália, porque o lugar que ele pisa é santo. Mas por que Deus ele pede isso de Moisés? Por que Deus fala? O que tem a ver a sandália de Moisés com o lugar que ele pisa é santo? Eu vi muita gente dizer, e eu ainda encontro gente dizer isso, que aquela sandália é do Egito, que a sandália continha o brasão do deus Ra, enfim, era referente a... Só que muita gente esquece que Moisés estava com 80 anos, ou seja, Moisés passou 40 anos no Egito, estudando toda a ciência do Egito, aprendendo tudo referente ao Egito. Depois que ele mata aquele egípcio e foge lá no seu sogro, ele passa mais 40 anos apacentando ovelha. Ou seja, para e pensa, que sandália é essa que iam durar 40 anos? Assim que Moisés foge do Egito e começa, depois com o tempo, a apacentar as ovelhas do seu sogro, essa sandália iam durar 40 anos? Eram a mesma sandália que Moisés usava quando ele saiu do Egito, quando Deus apareceu para Moisés? Eram a mesma sandália depois de 40 anos? E outra, onde que se sustenta esse argumento que eram as mesmas sandálias que Moisés usavam, eram as mesmas do Egito? Não há nenhum texto, não há nenhum fato que isso se sustente, que se comprove isso. Então vamos lá, Tiago. Então, o porquê Deus pediu para que Moisés tirasse a sandália? Acompanhe comigo nessas imagens que eu vou estar colocando aqui. Antigamente, como podemos ver, os sacerdotes do Egito, os egípcios, eles, antes de entrar na presença das divindades do Egito, eles tiravam a sandália em forma de respeito. Tá entendendo? Ou seja, igual hoje mais ou menos, quando nós vamos na casa de um amigo ou de um parente, por respeito nós tiramos, o chinelo, o sapato e entramos na casa. É mais ou menos isso. Os sacerdotes eles tiravam a sandália em questão de respeito, de devoção àquela divindade. E isso é comprovado pela arqueologia egípcia. Se nós podemos olhar as figuras, nesse momento aqui, nós olhamos a questão de um servo segurando as sandálias, tá vendo? Ou seja, então quando Deus se apresenta
para Moisés, ele fala: tira a sandália dos seus pés. Quando Moisés ouve isso, Moisés já entende que é um Deus falando, que é uma divindade falando. Então Deus usa a linguagem egípcia, a cultura egípcia, para que Moisés possa entender quem estava falando com ele. E olha no versículo seguinte, capítulo 3, versículo 5. Deus continuou: não chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Ou seja, Deus usando a linguagem egípcia, a cultura egípcia, para que Moisés entenda que Deus estava falando com ele. E logo se apresenta no versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então esse é o propósito, esse é o sentido para que Moisés tirasse a sandália. Nós comprovamos aqui através da arqueologia o porquê Moisés tirou a sandália. Então eu espero que tenham gostado, eu espero que tenham entendido. Se você discorda ou tem outra opinião, deixa aí nos comentários. E segue o canal, continue conosco para que mais perguntas, para que mais textos venham a ser explicados. Desde já agradeço e não esqueça de compartilhar esse vídeo. E muito obrigado por estar comigo aqui compartilhando essas informações. Tamo junto.